Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de português. Agora, no sexto ano, a gente vai pegar o bloco de humanas e a gente vai estudar português, inglês, história e geografia, tá bom, pessoal? Nosso primeiro assunto é fonologia. Fonologia é o estudo e a forma dos sons, né? Como é que os sons formam uma palavra e eles se organizam para produzir significados diferentes. Na fonologia, a unidade mínima de som é chamada de fonema. E é a partir do fonema que a gente vai estudar as sílabas e a acentuação das palavras, tá? Sem a fonologia, a gente teria muito mais palavras com mais de um significado. E não seria possível a gente diferenciar as palavras pela sonoridade e nem pela escrita, tá, pessoal? A palavra fonologia, ela é formada pelas palavras gregas, né? Fono, que é som ou voz, e log, ou logia, né? Que é estudo e conhecimento. Então, literalmente, ela significa o estudo dos sons ou estudo dos sons da voz, tá? O homem, quando ele fala, ele emite sons. E cada indivíduo tem uma maneira própria de realizar esses sons no ato da fala, tá? Essas particularidades na pronúncia de cada falante, eles são estudadas pela fonética. Dá-se o nome de fonema ao menor elemento sonoro que é capaz de estabelecer uma distinção dos significados entre as palavras, né? Por exemplo, os fonemas que marcam a distinção entre os pares das palavras. Ó, amor, ator, morro, corro, vento, cento. Então, quando a gente fala, a gente combina mais ou menos uns 30 sons diferentes. E os fonemas, eles vão formar as palavras e as trocas de fonemas vão dar diferença de significado entre duas ou mais palavras. Ó, sol, sal, sul. Resolveu, revolveu. Célebre, cérebro. Olha, são palavras bem parecidas e o som é que vai diferenciá-las, tá bom? O fonema, ele não pode ser confundido com a letra, tá, pessoal? Na língua escrita, a gente vai representar os fonemas por meio de sinais que nós chamamos de letras. Mas a letra, ela vai ser a representação gráfica do fonema. Por exemplo, na palavra sapo, a letra S representa o fonema S. E a gente vai ler C, tá? Já na palavra brasa, a letra S vai representar o fonema Z, que no caso a gente vai ler Z, tá? Então, por exemplo, festa ou acaso, tá? O mesmo fonema, ele vai ser representado por mais de uma letra do alfabeto, tá? É o caso do fonema Z, que ele pode ser representado pela letra Z, S e X. Como assim, professora? Ó, a gente escreve zebra com Z, casamento com S e exílio com X. Mas todo mundo aí tem som de Z. Então, o fonema é Z, mas a gente escreve com letras diferentes, tá bom, pessoal? Em alguns casos, a mesma letra representa mais de um fonema. Por exemplo, a letra X, tá? Tem o fonema C, que é de texto. Tem o fonema Z, por exemplo, exibir. O fonema X, que é de enxame, e o grupo de sons KS, por exemplo, táxi, tá bom? O número de letras nem sempre vai coincidir com o número de fonemas, porque a gente pode usar duas letras para representar um único som. Ó, vamos ver a palavra tóxico. Quantas letras tem tóxico? Ó, cadê aqui? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Agora vamos ver quantos fonemas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a palavra tóxico tem 6 letras e 7 fonemas. Já galho tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5 letras e 1, 2, 3, 4 fonemas, tá? Então, a gente tem que estar bem atento na separação de letra para som, tá bom, pessoal? A gente tem o alfabeto também, que é o conjunto de letras, né? Quando a gente escreve, a gente vai usar os gráficos, que são as letras, para reproduzir os nossos fonemas. Esses sinais é o nosso alfabeto, tá?
A ordem alfabética é a organização de itens de acordo com as letras iniciais. Então, a gente tem aí uma ordem que vai de A a Z, tá? O nome alfabeto vem das palavras gregas alfa e beta, que é o A e o B em grego, tá bom, pessoal? A gente também pode classificar as nossas vogais, né? Os nossos fonemas, que eles classificam o quê? Vogal, consoante e semivogal, tá? A vogal vai ser o fonema que é produzido pelo ar, que vai ser expelido dos nossos pulmões. Vai vibrar as nossas cordas vocais e não vai ter nenhum obstáculo na passagem de som pelo nosso aparelho fonador, tá? Então, a gente tem vogais abertas, que é quando a gente vai abrir ao máximo a boca, por exemplo, amora, café. Então, a gente abre bem a boca para falar, tá? Então, é uma vogal aberta. Já a vogal fechada é quando a gente abre a boca ao mínimo, ó. Êxodo, fôlego, tá? As vogais são bem fechadas. Já os semivogais são fonemas I e U, que são pronunciados com menos intensidade quando a gente vai juntar uma vogal forte, tá? Lembrando que só existe semivogal quando existe encontro vocálico. O que é encontro vocálico? Quando tem duas vogais juntinhas, tá bom, pessoal? A consoante são fonemas assilábicos, ou seja, não formam sílabas. E elas vão ser produzidas depois de ultrapassar um obstáculo que vai se opor à corrente do ar aqui no nosso aparelho fonador, né? Esses obstáculos são o quê? Os lábios, os dentes e a nossa língua, tá bom, pessoal? A gente falou ali que tem um encontro vocálico ali que vão formar semivogal, tá? Mas o que seria esse encontro vocálico, professora? Eles vão se classificar em 3 tipos. A gente tem o ditongo, que é quando tem uma vogal e uma semivogal numa mesma sílaba. Ó, pá, i. O A, aquela vogal aberta, né? Forte. E o I, que é uma semivogal. Sé, ri. O I, que é a semivogal, e o E, que é a vogal forte. Já no tritongo, a gente tem semivogal, vogal e semivogal. Ó, Uruguai. U, que é semivogal, o A e o I. Uruguai. Saguão, tá? E o hiato é quando a gente tem as vogais que estão juntinhas na palavra, só que na hora de separar, elas vão para sílabas diferentes. Por exemplo, raiz. O A tá de um lado, o I tá do outro. Na hora de escrever tudo junto, elas estão lá coladas. Mas na hora de fazer a separação, elas ficam separadas. Lu-a. Também acontece a mesma coisa, tá bom, pessoal? Então, não vamos esquecer, vogal são aquelas vogais abertas, tá? E o I e o U são as nossas semivogais. E elas ocorrem, o encontro de uma semivogal com uma vogal é um encontro vocálico. E a gente tem o ditongo, o tritongo e o hiato, tá bom, pessoal? Já o encontro consonantal e os dígrafos, tá? É quando a gente tem um encontro sonoro de duas consoantes ali na mesma palavra, tá? Podendo ser na mesma sílaba ou não. Então, vamos ver aqui, ó. Prato. A gente tem o encontro do P com o R, então é um encontro consonantal. Trigo. A gente tem o encontro do T com o R. Advérbio. A gente tem o encontro do D com o V e do R com o B. Mas observe que eles estão em sílabas diferentes, tá bom? Mas na hora de escrever, elas se encontram. É o caso lá do hiato, quando é encontro vocálico, tá? E o dígrafo é quando duas ou mais letras vão representar apenas um som, que pode ser o som de uma vogal ou de uma consoante. Ó, é o A e o M. Só tem som de um, né? Tampa, tempo, limpo, tá? Tombou, bumbo. Tem som só
só de vogal, mas são duas letras, tá? Então, é um dígrafo. Outro exemplo, anjo, lento, índice, ontem, junto. Tem som de vogal, mas são duas letras, tá? E quando é consoante, a gente tem o quê? CH, por exemplo, a chave, rainha, correio, massa, tá? São duas consoantes que têm som de uma só, tá bom, pessoal? Então, não vamos confundir. Encontro consonantal é quando a gente tem duas consoantes, né, se encontrando ali, pode ser na mesma sílaba ou não. E o dígrafo é quando tem duas ou mais letras representando um único som, tá? Então, ó, rainha, esse NH não é encontro consonantal, é dígrafo. Tá bom, pessoal? Correio, RR, não é encontro consonantal, é dígrafo, porque o RR ali de correio tem som de um R só, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? Esse conteúdo de português é um pouco grande, mas é fácil da gente compreender, tá? Os sons e as letras, né? As palavras, os encontros, tá? Que a gente tem aí na nossa língua portuguesa, que é linda, tá, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem falar comigo no privado. Não esqueçam de acompanhar a apostila, não ficar só no vídeo, tá? Dá uma lida na apostila também e responder as atividades e enviar no meu privado. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula.